Fala galera, tudo bem com vocês? Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! O número CNP também é representado pelo símbolo e por seu uso no desenvolvimento de binômios. Recebe o nome de coeficiente binomial ou número binomial do número n de classe P, ou binomial de n sobre P. Sua definição é: essa estrutura da fórmula é a mesma fórmula da combinação, em que n, que é o numerador, pertence aos naturais, p, que é o denominador, pertence ao conjunto dos números naturais, e p é um valor menor ou igual a n. No símbolo do fatorial, n costuma ser chamado de numerador, e p é o denominador ou classe. É preciso chamar a atenção para o fato de que os nomes numerador e denominador são atribuídos aos elementos do símbolo do fatorial, embora este não seja uma fração. Exemplos. Determine o valor de cada número binomial. Então, no exemplo 1, eu tenho um número binomial 7 sobre 3. E no exemplo 2, tenho um número binomial 10 sobre 2. Existe também a definição de números binomiais por 3 consequências. A primeira consequência é que quando o denominador for 0, o resultado é 1. Quando o denominador for 1, o resultado será um numerador. E a definição 3, quando o numerador for igual ao denominador, o resultado também é 1, que é o caso que vamos ver aí dos binômios 4 e 0, 4 e 1, 4 e 4. Tenho aqui um número binomial 7 e 3, ou 7 sobre 3, em que esse número 7 ele é chamado de numerador e o número 3 ele é chamado de denominador, que é justamente essa estrutura da fórmula dos números binomiais, em que n é o numerador e o p vou chamar aqui de denominador. Então eu digo binômio de n sobre p. Que se você analisar essa fórmula tem a mesma estrutura da fórmula da combinação simples, que é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então, resolvendo o número binomial, aplicando diretamente na fórmula, lembrando que o 7 representa n e que o p representa o 3. Substituindo na fórmula vai ficar 7 fatorial, 3 fatorial e 7, que é o n, menos o 3. 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial. Fazendo a multiplicação na ordem decrescente, já que o símbolo do fatorial, que é esse símbolozinho que no português chamamos de exclamação, aqui na matemática quer dizer que é uma multiplicação na ordem decrescente. Então, fazendo essa multiplicação na ordem decrescente, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vou parar no número 4 porque eu tenho 4 fatorial aqui também embaixo. Então, quando eu tenho um fatorial em cima semelhante ao fatorial de baixo na divisão, eu posso cortar esses dois e também, além disso, eu posso transformar esse 3 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, se 3 fatorial representa 6, também posso cortar para facilitar meu cálculo esse 6 com esse 3 fatorial. Sobrando apenas aqui no numerador o 7 vezes 5. E 7 vezes 5 é igual a 35. Fazendo o mesmo esquema, no exemplo 2, eu vou substituir na fórmula, lembrando que o 10 representa o numerador, que é n, e o 2 representa o denominador, que é representado aqui pela letra P. Substituindo na fórmula vai ficar 10 fatorial, 2 fatorial e 10 menos 2 fatorial.
repetindo, 10 fatorial sobre 2 fatorial e 10 menos 2, 8 fatorial. E vou fazer aquela multiplicação na ordem decrescente. 10 vezes 9 vezes 8. Como eu estou parando nesse número, eu não posso esquecer de colocar o símbolo do fatorial. Coloquei o símbolo do fatorial e vou repetir a parte de baixo. 2 fatorial, 8 fatorial. Como 8 fatorial é semelhante em cima e embaixo, na divisão eu posso cortar os dois. E sobrou aqui 10 vezes 9, que é igual a 90. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1. E 2 vezes 1 dá 2. Isso quer dizer que o resultado desse número binomial vai ser igual a 45. Vou falar agora de 3 casos especiais dos números binomiais. Sempre que o denominador for zero, uma dica rápida para não perder tempo, vai ser igual a 1 o resultado. Sempre que o denominador for 1, o resultado vai ser sempre o numerador, que nesse caso é o número 4. E sempre que o numerador for igual ao denominador, o resultado já é 1. Então, com essas dicas, você já pode resolver o número binomial sem precisar aplicar na fórmula. Valeu? Números binomiais complementares. Dois números binomiais são considerados complementares quando a soma dos denominadores for igual ao numerador. Temos a relação de P igual a Q e P mais Q igual a N, quando for utilizada em equações binomiais. Então, no exemplo 1, dê os complementos de cada um destes números binomiais. 19 sobre 7, 25 sobre 20, 15 sobre 1. E no outro exemplo, resolva as equações binomiais. Os números binomiais complementares são aqueles binômios que têm o mesmo resultado. Então vamos lá. Para descobrir o número binomial complementar do binômio 19 sobre 7, basta manter o numerador e subtrair o numerador e o denominador. Então, 19 menos 7, 12. Isso quer dizer que o binômio 19 e 7 tem o mesmo resultado do binômio 19 e 12. A letra B, o mesmo processo. Vou manter o numerador e subtrair o numerador pelo denominador. Nesse caso, 25 menos 20 vai dar 5. Então, nesse caso aqui, o binômio 25 sobre 20 tem o mesmo resultado do binômio 25 sobre 5. Na letra C, o binômio 15 sobre 1 tem o mesmo resultado do binômio 15 sobre 14. Professor Tony, ainda não estou claro dessa informação que esses binômios têm os mesmos resultados. Poderia dar mais um exemplo? Sim. Então imagine que eu tenho aqui um binômio 3 e 1. Qual é o complementar do binômio 3 e 1? Você já aprendeu que basta subtrair o numerador pelo denominador. Então, nesse caso, vai ser o binômio 3 e 2. Aplicando naquela fórmula que você aprendeu dos números binomiais, vai ficar 3 fatorial sobre 1 fatorial e 3 menos 1, que vai dar 2. Vou fazer o mesmo processo com esse outro binômio. 3 fatorial sobre 2 fatorial e 3 menos 2, 1 fatorial. Observe que a estrutura são as mesmas, tá? Se fosse para resolver isso aqui, daria o mesmo resultado. Então está provado aí para vocês que os números binomiais complementares basta de subtrair o numerador pelo denominador. Agora eu tenho uma equação binomial. E para resolver uma equação binomial, eu preciso utilizar a estrutura que vem na definição, que é P igual a Q, que foi falado isso aqui na teoria, e P mais Q igual a N. Então, sempre que for uma equação binomial, eu vou ter que aplicar nessas duas fórmulas. Então, N representa 5, esse denominador representa P e esse outro denominador representa o Q. Substituindo lá na fórmula,
eu tenho P, que é 2x, igual a Q, que é x mais 2. Vou montar outra estrutura também. P, que é 2x, mais Q, que é x mais 2. Isso igual a n, e n representa 5. Montei as duas estruturas. Agora vou resolver cada equação. Verificou que essa equação agora é do primeiro grau. Então, na equação do primeiro grau, você já aprendeu que é letras no primeiro membro, números no segundo membro. Então, vou passar o x para cá. Vai ficar 2x menos x, porque quando muda de membro altera o sinal, igual a 2. 2x menos x vai dar x. Então, x é igual a 2. Encontrei um possível valor de x para esse número binomial. Agora, vou responder a outra equação. 2x mais x, 3x. Esse 2 que está aqui passa para lá, ele vai negativo, porque mudou de membro. 5 menos 2 vai dar igual a 3. Se está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Ao encontrar os valores de x, será necessário fazer a verificação, aplicando lá no binômio. Substituindo o primeiro valor de x encontrado, lá no binômio vai ficar 5, 2 vezes 2, igual a 5, 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 5, binômio 5 e 4, igual a binômio 5 sobre 4. Então, está provado aqui, porque deu a igualdade dos dois binômios. Atendeu a condição. Substituindo o número 1 no lugar do x, vai ficar 5, 2 vezes 1, igual 5, 1 mais 2. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar o binômio de 5 sobre 2. 1 mais 2, 3. Binômio de 5 sobre 3. Observe aqui que esses dois binômios, eles são binômios complementares. E os binômios complementares têm o mesmo resultado. Então, atende a condição também na verificação. Então, solução vai ser 1, que for o resultado de x, e 2 também, que for o resultado de x, que foi verificado e comprovado aí. Então, 1 e 2 é a solução dessa equação binomial. Resolvendo mais uma equação binomial, eu vou usar o mesmo processo, são aquelas fórmulas P igual a Q e P mais Q igual a N, que é a relação que eu utilizo para resolver as equações binomiais. Lembrando que o 14 representa N, o denominador representa P e o outro denominador representa Q. Substituindo nas fórmulas, eu tenho 3x menos 1 é igual a 2x menos 5. Vou fazer o mesmo esquema com a outra fórmula. 3x menos 1 mais 2x menos 5. Isso igual a 14, que representa o N. Tenho aqui uma equação no primeiro grau, letras no primeiro, números no segundo membro. 3x menos 2x, porque mudou de membro, menos 5 mais 1, número mudou de membro. 3x menos 2x vai dar x. Menos 5 mais 1, menos 4. Resolvendo agora a outra equação. 3x mais 2x, 5x. Menos 1 com menos 5, menos 6. Isso igual a 14. Se está negativo, passa para o outro membro positivo. Então, 5x é igual a 14 mais 6. 5x é igual a 14 mais 6, que dá 20. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 20 dividido por 5,
que é igual a 4. Encontrei os dois resultados. Preciso fazer a verificação, substituindo lá no binômio. Então, 14, que é o numerador, 3 vezes menos 4, vou fazer direto nessa. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Menos 12 com menos 1 dá menos 13. Já posso afirmar que é falso, porque os números binomiais não podem ter um valor negativo, já que a condição é que o conjunto dos números naturais são todos os números positivos. Então, já posso afirmar que aqui já é falso, por conta do denominador que ficou um número negativo. Fazendo agora a verificação para a segunda equação, substituindo, vai ficar 14. Lembrando que x é 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. Então aqui vai ficar um binômio 14 sobre 11. Substituindo agora no outro binômio, 2 vezes 4, 8. 8 menos 5 dá 3. Então 14 sobre 3. Olha aqui, 14 menos 11 dá 3. Então eles são complementares. Então atendeu a condição. A solução para essa equação é apenas o número 4. Por quê? Porque a outra equação não atendeu a condição. Então, resposta 4. Observe que nesse exemplo, eu não tenho dois números binomiais aqui. Eu tenho um número binomial e tenho um número qualquer. Como resolver, professor Tony? Você vai aplicar na fórmula direta, naquela fórmula que você já aprendeu a calcular o valor de um número binomial, que é essa aqui, a mesma fórmula da combinação. Então, substituindo na fórmula, eu tenho n e tenho p. Vai ficar n fatorial sobre o p, que é 2, e n menos 2. Isso igual a 28. N fatorial sobre n menos 2. E esse fatorial de 2 vale 2. Já fazendo meios por extremos, eu vou ter aqui 28 vezes 2, que é igual a 56. Então, já peguei esse número 2 aqui e já multipliquei direto, deixando apenas as incógnitas. A partir de agora, eu vou utilizar aqui aquela reta real. Na reta real, o valor que está no centro, normal, é o 0. Só que aqui estamos utilizando incógnitas, então vou utilizar o n como sendo o centro dessa reta real. Se movimentar para lá, vai ser n mais 1, n mais 2 e assim sucessivamente. Se movimentar para cá, vai ser n menos 1, n menos 2 e assim sucessivamente. Lembrando que o fatorial é uma multiplicação na ordem decrescente. Se é decrescente, é do maior para o menor. O sentido vai ser esse aqui na reta real. Então, vou ter que movimentar do maior para o menor. Vai ficar n vezes, voltando, n menos 1 vezes n menos 2, que é o meu objetivo, deixar semelhante com o denominador para eliminar esse fatorial. Isso igual a 56. Agora, já posso cortar o n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial, ficando assim apenas n menos 1. Já posso fazer até a distributiva para ganhar tempo. N vezes n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n. Já sei que é uma equação do segundo grau, vou organizar, vou passar o 56 para cá e esse 56 ele vem negativo. Isso igual a 0. Encontrei a equação do segundo grau, agora é só resolver a equação e encontrar o valor de n. Agora eu posso fazer Bhaskara e encontrar o n1 e o n2. Ou posso aplicar direto na fórmula da soma e produto. Aplicando direto na fórmula da soma e produto, eu tenho x1 mais x2 e o produto, que é a multiplicação, x1 vezes x2. Então, procurando dois números em que o produto dê 56, eu tenho 8 vezes
menos 7. 8 vezes menos 7 vai dar menos 56. Atendeu a condição aqui. E na soma, se eu somar esses mesmos valores, o resultado vai ter que ser o B, que representa 1. Então, nesse caso aqui, 8 menos 7 vai ser 1. E como o sinal tem que vir o contrário, atende também a condição. A resposta vai ser n igual a 8 e n menos 7. Porém, menos 7 não atende a condição porque não existe número binomial negativo. Então, isso aqui está falso. A resposta correta é apenas o número 8. Então, solução 8. Vamos agora para mais um exemplo de números binomiais. Essa estrutura representa o somatório dos números binomiais. Esse símbolo aqui, chamado sigma, representa o somatório dos números binomiais. Lembrando que esse somatório, o P começa do 0 e vai até 5. Então, como montar, professor, toda essa estrutura? Olha, se é o somatório dos binômios, vai ficar o binômio 5 e 0, já que já iniciou com ele, mais o binômio 5 e 1, mais o binômio 5 e 2, mais 5 e 3, 5 e 4 e 5 e 5. Você aprendeu na teoria dos números binomiais que quando o denominador for 0, o resultado já é 1. Que quando o denominador for 1, o resultado é o numerador. Então já dá para mim resolver esses dois binômios sem precisar fazer cálculo. E uma outra informação importante que eu já tenho aqui nessa soma dos números binomiais é que eu posso encontrar os binômios complementares. E os binômios complementares têm o mesmo valor. Então observe, 5 e 0, qual é o complementar de 5 e 0? 5 menos 0, 5. Então é o binômio 5 e 5. Então já posso encontrar o resultado desse binômio, que é o mesmo resultado desse primeiro binômio. Então aqui também vai ser 1. Observe que o complementar de 5 e 1, 5 menos 1 dá 4. Então o complementar do binômio 5 e 1 é o 5 e 4. Isso quer dizer que aqui também vai ter o resultado sendo 5. Então só falta agora calcular esse binômio. Então já ganho tempo com isso aqui. Calculando esse binômio, 5 sobre 2, vou aplicar agora naquela fórmula direta. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3, paro para cortar com o valor que tem no mesmo denominador. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 vai dar 10. Isso quer dizer que o resultado desse número binomial vale 10. E observe que esse binômio ele é complementar desse outro. 5 menos 2, 3. Então aqui também vai valer 10. Já encontrei o resultado de todos os números binomiais. Agora é só fazer a soma. Somando tudo, eu vou ter aqui 1 mais 5, 6, 6 mais 10, 16, 16 mais 10, 26, 26 mais 5, 31, 31 com 1, resultado 32. Então a soma dos números binomiais de 5 e 0 até 5 e 5 é igual a 32. Valeu? Números binomiais consecutivos. Dois números binomiais de mesmo numerador são consecutivos se os denominadores são números consecutivos. Por exemplo, letra A, o binômio 11 sobre 7, o consecutivo dele é 11 sobre 8. A letra B, o binômio 20 sobre 2, o consecutivo dele é 20 sobre 3. Suponha satisfazer as condições de existência de dois binomiais consecutivos, é válida a relação a seguir, denominada de relação de Stiefel, onde será adicionado 1 ao numerador e mantém o maior denominador. A relação de Stiefel, como se pode observar, expressa a soma de dois números binomiais consecutivos em função de um único binomial. Exemplo, a soma do binômio 10 sobre 3 mais 10 sobre 4 vai ser 11 sobre 4. Observe que adicionou 1 ao numerador e manteve o maior denominador. Exemplo,
utilizando a relação de Stiefel para a resolução de equações. Nesse exemplo, irei utilizar a relação de Stiefel, que são para os números binomiais consecutivos. Observe aqui, para um número binomial consecutivo, eu tenho que ter o mesmo numerador e o denominador consecutivo. Então, aqui nesse caso, eu tenho a soma de dois números binomiais consecutivos. E qual é a regra pela relação de Stiefel? É que a soma de dois números binomiais consecutivos, você adiciona 1 ao numerador e mantém o maior denominador, que nesse caso é o 4. Então, a resposta da soma desses dois números binomiais consecutivos vai resultar no binômio 11 sobre 4. Nesse exemplo 2, iremos resolver essa equação utilizando a relação de Stiefel. Preciso resolver primeiro esses dois números binomiais, já que eles são números binomiais consecutivos. Então, para resolver essa equação, preciso deixar com o mesmo numerador. Observe que esses números binomiais são consecutivos. Vou repetir 8 sobre x e, pela relação de Stiefel, adiciona 1 ao numerador e mantém o maior denominador. Vou repetir aqui, o binômio 7 sobre 5. Observe agora que ficou dois números binomiais consecutivos. E a regra dos números binomiais consecutivos é que adiciona 1 ao numerador e mantém o maior denominador. Cheguei nessa parte final, agora vou usar aquela fórmula que você já aprendeu, que é P igual a Q, P mais Q igual a N. Aqui é N, aqui é P e aqui é Q. Substituindo, x é igual a 5 e x mais 5 é igual a 8. Lembra? Passando para lá, x é igual a 8 menos 5, que é igual a 3. Ao encontrar o valor de x, vou substituir e fazer a verificação. 8 sobre 5 é igual a 8 sobre 5. Está provado. Substituindo agora o valor de x por 3, 8 sobre 3 e 8 sobre 5. Observe que os dois binômios são complementares. Os binômios complementares têm o mesmo resultado. Então, a solução para essa equação vai ser 3 e 5. Nesse exemplo, observe que eu tenho que deixar a igualdade com o numerador 14. E agora eu não tenho dois números binomiais consecutivos. O que fazer, professor Tony? Eu preciso voltar à propriedade. Então, voltando à propriedade, agora, quais são os dois números binomiais que, somando, deu o binômio 15 sobre 7? Então, provavelmente, eu vou ter que diminuir 1 aqui no numerador. Então, vai ficar o binômio 14 e 6 mais o binômio 14 e 7, porque a soma desses dois vai resultar nesse aqui. Qual é a regra da relação de Stiefel? Adiciona 1 ao numerador e mantém o maior denominador. Então, se eu estou voltando à propriedade, eu vou retirar 1 do numerador e montar os dois binômios consecutivos. Repetindo, o menos 14 sobre 7. Observe que posso eliminar esses dois números binomiais, já que eles são semelhantes em sinais contrários. Posso cortar aqui. Então, o que foi que sobrou? O binômio 14 sobre x igual ao binômio 14 sobre 6. E para resolver, você já aprendeu que na equação binomial é só fazer P igual a Q e P mais Q igual a N. O valor de x pode ser 6, porque eles são iguais, ou pode ser o seu complementar, 14 menos 6, que vai dar 8. Mas, substituindo na fórmula, eu tenho aqui N, P e Q. Vai ficar assim, x igual a 6, x mais 6 igual a 14. 14 menos 6, x vai ser igual a 8. Fazendo a verificação,
14 sobre 6 é igual a 14 sobre 6. Está provado. 14 sobre 8 é igual a 14 sobre 6. Porque 8 mais 6 vai dar 14. Então, atende a condição também. Solução vai ser 6 e 8. Valeu?